hoje, sábado, refletindo sobre o 18º domingo do tempo comum, que vai chegar amanhã, né, no domingo, no último dia do mês de julho, mês de 31 dias, entregando para outro também de 31 dias, não é assim? E a reflexão desse evangelho do dia 31, ou 18º, é um evangelho assim que nós temos um momento de fazer uma reflexão. O domingo anterior nós refletimos sobre o valor da oração, a continuidade da oração na comunidade, a oração pessoal. E essa aqui, a mesa da palavra desse domingo, ela vai discernir entre o necessário e o essencial, entre, uma palavra difícil, entre o que é relativo e o que é absoluto, mas está muito, falando assim, muito diferente, não é? Mas nós vamos ver que é a mesa da Eucaristia que vai dizer para nós, assim, o nosso agradecimento ao Senhor, porque a vida é dada de forma gratuita, né? Mas nós precisamos superar todos os desafios e enfrentar a nossa fé. Então, nós precisamos de segurança na vida, e essa segurança, ela está fundamentada, assim, às vezes, em algo que não é palpável na vida, coisas desnecessárias. Então, vamos observar, assim, o texto de hoje. E vamos lembrar que estamos reunidos e agradecer a Deus por isso. A Ele que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Então, as leituras desse dia, elas trazem para nós, na primeira leitura, nós vamos ter o livro do Eclesiastes. Então, o capítulo é 1, versículo 2, é o versículo 21 a 23 do capítulo 2. No capítulo 1, o versículo 2. No capítulo 2, o versículo 21 a 23, que vai falar da vaidade das vaidades, né? Vai mostrar, assim, aquele que trabalha com inteligência, com competência, que vive do seu trabalho, da sua luta, da justiça e da verdade, ele tem muita influência, assim, de crescimento, de vivência. Mas aqui, segundo o autor, ele escreveu esse livro é muito bom a gente ver isso, num tempo em que a influência da cultura grega sobre a Palestina fazia sentir-se pela exploração, pelo poder, pela riqueza, pelo prazer. Aí desprezava aos mais pobres, as viúvas, órfãos. E a leitura vai dizer isso sobre a vaidade, que ela é algo ilusório, cheio de injustiças, é um usufruto próprio, momentâneo, ele não vai garantir a força da fé. E aí esse texto ele vai conscientizar pessoas de melhores escolhas na vida, ver o que quer, o que eu vou fazer da vida, qual é o sentido da vida para mim. Então é preciso a gente também mostrar-se na oração, na fé e no cultivo mesmo da vida, do dia a dia da oração, para que mostre a cada um de nós por que nós estamos aqui, o que nós estamos precisando, o que é necessário para nós. E aí aqui na segunda leitura nós vamos observar que é a leitura também aos Colossenses. Então, é Paulo, né, que se manifesta aqui. No domingo passado, ele mostrou que nós somos de Cristo, né? Cristo nós vencemos. E aqui também vai mostrar que os discípulos de Cristo vão buscar as coisas do alto e não as coisas do prazer, essas coisas efêmeras que acabam no momento o desfrute, só o lazer exacerbado, viver só
da orgia, dessas coisas, não, ou então do ter demais e partilhar só ali com os amigos, então deixar só para si, vai chamando a atenção, assim, que a nova vida em Cristo não é isso não, é algo que foi com a morte no batismo, mas vai ressuscitando. O Santo Evangelho é Lucas, número 12, capítulo, e o versículo nós vamos observar de 13 a 21. E vai dizer assim para nós, da comunidade de São Lucas. Alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, fala para meu irmão repartir a herança comigo. Mas Jesus disse-lhe: Homem, quem foi que me colocou de juiz ou árbitro entre vocês? E disse-lhes: Cuidado, evitem todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele perguntava a si mesmo: o que fazer? Não tenho onde recolher minha colheita. Então pensou: vou fazer o seguinte, vou demolir meus celeiros e construir outros maiores, e aí vou recolher todo o meu trigo e meus bens. Depois direi a mim mesmo: meu caro, você tem muitos bens guardados para muitos anos. Descanse, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite sua vida será perdida de volta. Sua vida será pedida de volta. E as coisas que você preparou, de quem serão? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si e não é rico para Deus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó, o texto é questionador. Às vezes até a gente espanta, né? A vontade de, ai que bom, não é esse... Nós vamos aqui vendo que naquele tempo tinha o costume lá entre os judeus, segundo as tradições, eles dividiam os bens, as terras, 2/3 para o irmão mais velho, o primogênito. 1/3 para os outros herdeiros. Olha. E aí, aquele que ganhou os 2/3 é quem cuidava da viúva, das famílias dos outros. E aí começava o descontentamento, os questionamentos, lembrar. Aí era usado o povo, os chamados rabinos. E os rabinos que de vez em quando iam numa aldeia, num lugar, num povoado, eram chamados para resolver esses conflitos, porque eles faziam um acordo parecendo... É como se fosse um advogado, ele no caso, mas ele recebia o dele, né? Tinha recompensa. Então, por isso é que Jesus diz assim para eles: quem me colocou de juiz disso aqui? Então, o rabino fazia aquele papel de juiz. Jesus respondeu: quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Aí lembra para ter cuidado, né? Para não guardar os tesouros, para observar, e vai contar a história desse homem. E na história desse homem, o que acontece? Esse homem tem um monólogo, né? Ele conversa com ele mesmo, dizendo: oh meu Deus, quanta fartura, eu não tenho nem lugar, mas não tem problema. Sozinho, né? Pensando, vou derrubar tudo, vai dar renda, a colheita foi ótima, vou passar tudo, meu Deus, agora eu vou poder
brincar, correr, viajar, esbanjar, mas era ele com ele. Ele não estava em concomitância com Deus. Obrigado, Senhor, por essa colheita tão boa, eu vos agradeço, trabalhamos muito, vamos guardar tanto, vamos partilhar isso, vamos fazer isso. Não, ele não pensou. E naquela noite mesmo, ele foi pedida a sua volta, né? Ao retorno. Morreu, e não ficou nada. Então, a gente precisa ver, é necessário observarmos que às vezes nós usamos muito o verbo ter e o verbo ser. E o verbo ter, ele tem assim, ele é um verbo ordenador, dominador. Às vezes até pedagogicamente nós falamos assim, olha, eu tenho que preparar as lições. Ah, meu Deus, eu tenho que lavar roupa, tenho que lavar a louça, tenho que varrer a casa, tenho que fazer isso. Ele dá assim um verbo nesse sentido aqui, opressor. Aí, se a gente trocar pedagogicamente pelo verbo preciso, precisar, eu preciso lavar a louça, eu preciso varrer a casa, ele é amenizador, ele ajuda mais, sabe? Você vai lavar a louça com prazer, você vai varrer a casa com prazer, vai cuidar tudo que você precisa. Quando fala em precisão, é pontualidade, é atenção, é resolver. Não vamos para as balanças aqui não, tá? De precisão, que aí já tem outras histórias. Português é assim, a gente vai andando e correndo, né? Vai juntando coisas com coisas. Mas aqui acontecia assim, com o verbo ter e o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? Mas o ser é aquilo que a gente leva para sempre na vida. O ter é aquilo que não levamos para o túmulo, para a vida também. Serve, é aquele momento que tudo. Mas a gente tem que colocar a serviço do ser, dos seres, dos humanos, das pessoas, do meio ambiente, dos animais, das instituições. Nós precisamos dessa partilha. Esse evangelho aqui de hoje, ele vem assim, o foco maior dele é esse aqui, mostrar por que Deus deu tanto, deu força para você trabalhar, não é? Se desenvolver. A gente vai ver que nesse evangelho, se nós pararmos, nós vamos observar, será que nós estamos mudando? Ó, ver a pandemia, apertou tanto, subiu a mola, combustível, óleo, tudo ficou mais caro, diante disso aumenta tudo, aí vai fazendo, né? Vem os transportes, os alimentos, e tudo vai subindo de preço e a gente, com aquele salário, daquele tanto, sufocado, vai fazer o quê? Nem tem momento tanto para se divertir, para esbanjar, para isso. Mas um número bem pequeno tem. Então, o Evangelho fala muito de justiça para nós. E para ter justiça, precisa ser verdadeiro, saber como fazer. E hoje nós vamos pensando, esse Evangelho, ele é assim um dos textos maiores e é o único de Lucas, é uma caminhada de Jesus a Jerusalém. Ele está indo para que ele sabe, é uma preparação. Essa parábola que foi feita hoje vai preparando os homens assim para ter sempre a intervenção de Jesus, mas não é intervenção só na hora que precisa, na hora dos apuros, dos aperreios, de doença, de saúde, de situação econômica, de tudo. Não, é na hora de tudo na vida. A gente precisa estar nesse compartilhamento, mas nessa unidade
com o Pai, né? E quem está aqui é Jesus, é o Filho, né? E essa parábola, que ela é recomendada para mostrar que nós precisamos modificações, mudanças, paradas para reflexão, refletir onde é que eu quero chegar, o que é que eu vou buscar, para um encontro comigo e um encontro com Deus. Nós fazemos demais isso, falamos tanto na campanha da fraternidade, não é isso? Quando diz esmola, não é assim? A gente vai, oração na campanha, na quaresma. Então, é aquilo que eu dou, mas nós damos como? É um dar para receber ou é um dar para que o outro esteja melhor, para que o outro alegre-se, o outro sinta-se mais necessário na vida, mesmo na presença, alegre, sabe? Ou eu consegui isso, que tal? Você observa essas pessoas que juntam lixo na rua, eles abrindo um saco de lixo, você chega, eles estão assim, entretidos, eles querem achar uma latinha que é para vender, seja para que for, mas querem achar isso, querem encontrar aquilo, eles estão em busca de algo, eles não estão com um emprego garantido, estão, e não tiveram uma outra orientação para entrar como autônomo no outro trabalho, eles estão naquele, que não é registrado, mas ali tem lixo o tempo todo, porque nós descartamos aquilo que nós não queremos, que estraga. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa intenção? Qual a nossa vida, assim, será que vai mudar? Como é o personagem dessa parábola? É um homem que tinha muito e que convivia só com ele, não foi assim, não? Ele se apegou. Eu vou, nós estamos aqui uma historinha, eu ouvindo uma lenda que diz assim, que para pegarem os animais macacos na origem do mundo, há muitos anos atrás, não era com tiro, não era matando, não, caçando macacos. Carne saborosa também para comer. Colocavam as vasilhas bem grandes de cerâmica, com os vasos grandes, que dava de entrar, colocava alimento dentro, banana sobretudo. Então, o macaco vinha, colocava a mão, né, colocava aqui a mão, entrava, aí ele pegava o alimento, enchia a mão. Quando enchia a mão, ele não tirava. A posição dele com a mão cheia de banana ou de outra comida não dava para sair do gargalho do vaso. Então, para ele tirar a mão dele e ser salvo, ele tinha que abrir a mão e deixar o alimento cair. E isso é muito assim, para nós, né, que às vezes acumulamos as coisas, os bens, os nossos dons, a nossa forma de ser, às vezes nós deixamos de colaborar com o outro, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a nossa alegria, porque nós optamos mais pela prepotência, pelo mandar, pelo dominar, pelo oprimir. Isso não é muito bom, não. Isso maltrata, golpeia, fere a alma do outro. Então, também guardar bens só para si vai levar a esse sentimento assim que não é um sentimento nobre, é um sentimento de pobreza até. Porque a gente diz assim, eu sou fulana, eu sou isso. Você sabe com quem é que você está falando, um exemplo, e no fundo a gente não é isso, eu estou bem aqui nesse programa agora, mas eu posso não estar na próxima semana, a gente não sabe. Então, nada aqui é definido. Então, quando falamos no início
necessário e do essencial, é porque às vezes o que nós consideramos necessário, comprar, gastar, não é o essencial para nós. A essência já é mais apurada, né? Quando a gente fala da essência, perfume, é aquilo que cheira, né? Que é algo gostoso, que não é muito, ele vai ser pouco, né? Porque é assim a gente vê. Então, a essência, o essencial, é aquilo que serve, é aquela meta atingida. Isso aqui está bem, isso aqui satisfaz e faz. Então, nas comunidades, como é que nós estamos vivenciando? Como é o nosso abrir as mãos e o nosso fechar as mãos, como é a nossa compatibilidade com os demais, convivência ou incompatibilidade. Nós precisamos perceber também as necessidades dos outros. É ter empatia quando a gente sente que o outro também está necessitando. Às vezes a todo custo a gente pula, atropela, porque nós é que precisamos vencermos primeiro. Então, é algo que requer exercício, oração, escuta da palavra de Deus, nós precisamos muito, aprender a ser humilde, ser, não é ter a humildade não, ser humilde, a praticar o bem, a ser flexível, dobrável, ajoelhar-se, algo não dá certo desse jeito, então que tal fazermos assim, dentro das lideranças, dentro dos trabalhos. Bom, irmãos e irmãs, não sei se fugir um pouco, mas a intenção aqui hoje é mostrar assim que a prepotência, o acumular tesouros, algo que fica só para nós, não serve, nós precisamos assim dessa partilha e desse viver bem uns com os outros. Como é mesmo o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que eu vou dizer que amo alguém se eu não o respeito, não o acolho, não o hospedo, hospitalizo também, não o acomodo, não cuido? Assim é com o ser humano e a natureza também. E fazendo isso, automaticamente estamos fazendo também com Deus. Que Deus abençoe-nos, dê-nos uma semana de paz, de luz, um início de aulas, né? Já estaremos recomeçando a partir de segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.